para Israel. Nós encontramos vários jovens dentro da Bíblia. Talvez os irmãos digam assim: será que só foram jovens rapazes que foram usados para impactar a sociedade? Não. Encontramos a jovem Esther, uma jovem que permaneceu fiel mesmo estando em terra estrangeira. Tem sido algumas das perguntas que têm sido feitas quando se fala em ser fiel na nossa geração. Temos perguntado: como é que eu serei fiel numa geração em que a maioria já está corrompida? Como é que eu serei fiel onde para encontrar um emprego é preciso colocar alguma coisa ali para funcionar? Nós temos o exemplo de Esther. Em outras palavras também, nós estamos em uma terra estrangeira, pois os hábitos desta terra não são os hábitos que nos levarão ao encontro com nosso Pai. Não são os hábitos que nos levarão ao destino para onde nós caminhamos. Que tipo de geração nós somos? Nós encontramos no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 7, a Bíblia dizendo assim: não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Este ano a juventude é chamada para poder fazer uma tarefa diferente. Nós, os mais pequenos dentro da igreja, este ano somos chamados a nos entregar para poder resgatar almas que estão perdidas. A maior pergunta, mesmo quando Moisés foi chamado para poder libertar Israel, depois de Moisés ouvir a voz de Deus que a missão era sair e ir tirar o povo de Israel, uma das perguntas que Moisés fez foi a seguinte: como é que eu irei para lá se eu não sei falar? O que é que eu direi quando puder chegar lá? O que é que eu vou começar por fazer quando estiver lá? Mas Deus mostrou tudo que estava ao dispor de Moisés. Deus usou a coisa mais simples que estava ao lado de Moisés para poder seguir. E assim o povo foi tirado do Egito e caminhou para a terra prometida. A juventude de hoje não deve ser um obstáculo para a missão. A juventude é uma plataforma que é usada para Deus para transformar a sociedade. Amém? Amém. A juventude não pode ser mais um grupo de pessoas que dificulta o processo do crescimento da igreja. A juventude não pode ser vista como mais um grupo que tem desperdiçado recursos para organizar eventos, organizar programas que envolvem ensino da Bíblia. A juventude deve ser olhada como o motor para o avanço da igreja. Deve ser olhado como o ponto de partida para o alcance das pessoas. Mas isso vai depender da juventude. Nós, além de ser uma geração escolhida por Deus ou chamada por Deus, nós somos uma geração em missão. O que significa ser uma geração em missão? O livro de Mateus, capítulo 28, 19 até 20, diz assim: portanto, ide e fazei de si discípulos. É a partir daqui que nós começamos a entender que, afinal de contas, pregar não é algo que precisa de negociações. Não é um pedido a alguém ir pregar. É uma ordem. Hoje nós estamos a ser chamados para podermos sair da nossa zona de conforto e ir pregar. Nós somos chamados para podermos sair e nos envolvermos na missão. Talvez alguém comece a perguntar aí: e aonde é que essa missão acontece? A missão acontece na igreja, a missão acontece na escola, a missão acontece na universidade, a missão acontece na escola, a missão acontece na sua comunidade. A missão acontece também em casa. Não adianta nós dizermos que saímos para o campo missionário mais longo. Não adianta sair distante onde você está para ir impactar os que estão mais longe. Primeiro começa a impactar dentro da sua casa. Começa a impactar aqueles que têm passado o tempo consigo. Começa a impactar aqueles que têm passado os melhores e os maus momentos contigo.
Afinal de contas, mesmo em casa, estamos ali a conviver todos os dias. Mas nem todos temos os mesmos planos. Ser uma geração em missão significa ser jovem que ora, jovem que serve a Deus, jovens que deixam os seus afazeres para fazer ou cumprir uma parte da missão daquilo que eu chamo de Deus. Não jovens que escolhem dentro da igreja que tipo de atividade fazer e que tipo de atividade não fazer. Jovens da igreja, aquele que concorda com as escrituras sagradas e também se espelha com o espírito de profecia. Como que então seríamos jovens, aliás, uma geração em missão, se não sabemos qual é o nosso propósito aqui? Para além de servir, nós precisamos testemunhar aquilo que Deus fez por nós. Para além de servir, nós precisamos ser um clube do Ministério Jovem que existe para pregar ou para fazer trabalhos missionários, não simplesmente para criar JAs dentro da igreja. É triste saber que numa igreja é possível que hajam 3 ou 4 JAs ao longo do ano, mas nenhum evangelismo. Como é que queres que a igreja cresça? Como é que queres que o ministério evolua? Se você não convida as pessoas para poderem se envolver nessa missão. Como é que você pensa que está a ser útil? Se você não está a fazer o que Deus ordenou para que você pudesse fazer. Nós somos uma geração de impacto. Existiram várias e várias gerações boas, umas que obedeceram a Deus, onde tinham pessoas tementes que até hoje são um exemplo, mas hoje nós somos chamados a geração de impacto. Vamos ler o livro de Mateus capítulo 5, verso 13 até 14. O irmão que encontrou o texto para poder tomar a leitura. Mateus capítulo 5, 13 e 14. Encontraremos aqui uma mensagem que vai nos indicar capítulo 13, capítulo 5, verso 13 até 14. Verso 13. Assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versos 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Muito obrigado. Irmãos, impacto não é barulho. Impacto não é barulho. Impacto é transformação. Impacto é mostrar diferença naquilo que você tem consumido. De acordo com a leitura aqui das Escrituras Sagradas, ouvimos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal serve para conservar. O sal serve para dar sabor. Será que você dá sabor às coisas? Será que você tem colocado esperança naqueles que estão desesperados? Talvez se nós colocamos sal em alguma comida, é para podermos transformar o seu sabor natural e adquirir um sabor habitual e bom para o nosso organismo. É isso que Deus disse que nós somos. Mas atenção, a Bíblia diz que o sal, se não tiver a funcionar de acordo com a sua função, será jogado fora e o serviço será ser pisado pelos seres humanos. A luz é para iluminar. Talvez deveríamos fazer alguma ilustração se tivéssemos como fechar esse espaço e aparecer uma escuridão agora. E depois trazermos a luz para os irmãos verem qual é o poder que tem a luz. A luz vem para tirar as trevas. A Bíblia, em outras palavras, está a dizer que você foi criado para tirar o pecado. Nós fomos chamados para tirar o pecado do meio deste povo. Uma geração de impacto é aquela que vive os valores cristãos e não corrompidos pelo mundo. Uma geração de impacto é aquela que escolhe a fidelidade, mesmo enquanto o povo escolhe a infidelidade. Uma geração de impacto é aquela
que escolhe a pureza, mesmo quando todo mundo escolhe a imundícia. Nós, hoje, somos chamados a escolhermos que tipo de geração nós somos. Ainda a pergunta prevalece: que tipo de geração nós somos? Apesar de Deus ter colocado esse povo ao meio de um povo, ter permitido que o seu povo estivesse a habitar no meio de um povo pecador, o seu propósito não foi que o seu povo se misturasse com o povo pecador, mas que o povo pecador viesse a juntar ao seu povo para todos se tornarem um. Deus espera algo de você, irmão. Deus espera algo de mim. Deus espera algo de nós. Deus espera consagração no seu fim. Deus espera compromisso na sua missão daqueles que escolheram seguir os seus caminhos. Mais do que um compromisso, Deus espera coragem do nosso lado. Imagine, até Deus sabe que precisa coragem para poder se avançar com essa mensagem. E quem é você para, quando encontrar dificuldades, pensar que tem que desistir? Hoje somos chamados a responder o nosso compromisso. Mas essa coragem só irá funcionar se todos nós estivermos unidos. Por isso que também Deus espera a unidade ao nosso meio. Deus espera que depois de todo o povo se juntar nesses todos os pontos que acabei de citar, que haja ação. O livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, encontramos um homem que reconheceu que ele foi chamado para poder servir. E quando ouviu a voz de Deus, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse deve ser o grito que devemos acompanhar ao longo deste ano. Esta deve ser a palavra pronunciada por todo aquele que ouvir a voz de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para chegar a este ponto, se nós lemos a história desse homem, reconhecemos que foi um homem que trabalhou tanto, viveu tanto, mas chegou um momento em que ele viu que era necessário se apresentar a Deus. Não se sentindo muito preparado, ele saiu, caminhou em direção a Deus. Foi se encontrou com Deus cara a cara. Sofreu uma purificação e depois ouviu o chamado de Deus. Daí respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, nesta manhã, a todo jovem, todo membro que está dentro desta igreja, é o momento de se purificar, ouvir para responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos jovens, Deus não está à procura de uma geração perfeita. Muitas das vezes nós temos desistido daquilo que nós pensamos que temos que seguir até conquistar. Mas desistimos quando encontramos com pessoas que dizem que você não merece. Você é muito pecador. Deus é claro ao dizer que não estou à procura de uma geração perfeita, mas sim à procura de pessoas que se disponibilizam para esta missão. Deus quer uma geração disponível. Hoje, nós abrimos oficialmente as atividades do Ministério Jovem para este ano. Mas ainda vou prevalecer fazendo uma pergunta. Quem quer fazer parte desta geração? Alguém aí querendo fazer parte desta geração? Quem quer ser um jovem com um impacto espiritual visível dentro da igreja, na sua comunidade, na sua escola? Quem quer ser? Aquele que quer